Oi, gente. Como vocês sabem, eu tenho um abrigo de animais. Eu acolho animais abandonados, animais que foram deixados na rua. Muitos deles deixados aqui no portão, porque as pessoas sabem que eu não viro as costas. E isso não foi algo planejado, isso foi acontecendo. Um animal, depois outro, depois mais um. E quando eu percebi, isso já fazia parte da minha vida e da minha missão. Cuidar deles exige tempo, exige presença e exige recursos. Alimentação, cuidados, tudo isso tem um custo constante. E para conseguir manter o abrigo funcionando, eu faço de tudo um pouco. Eu vendo artesanato, faço bolos, eu trabalho nas ruas e é assim que eu tenho conseguido garantir que eles não passem fome. Mas ao mesmo tempo, esse canal também é uma missão para mim. Tudo aqui é feito por mim, gravação, edição, tudo. Um único vídeo consome horas do meu dia. E quando eu preciso passar mais tempo tentando levantar recursos para os animais, eu acabo tendo menos tempo para gravar, para trazer conteúdos, traduções e mensagens que muitos de vocês dizem que ajudam e acolhem e fortalecem. Gente, eu quero agradecer profundamente às pessoas fiéis que ajudam todos os meses. De verdade, se não fossem vocês, esse trabalho já teria parado. Por isso, eu venho aqui pedir com humildade e com verdade. Se esse canal faz sentido para você, se ele te acompanha, se ele te ajuda, se ele te informa, se ele te fortalece de alguma forma, se você sente que esse espaço também é seu, pense com o coração aberto em apoiar esse nosso trabalho, esse meu trabalho. Gente, qualquer valor faz diferença, de verdade, não só para os animais que dependem desse abrigo, mas para que esse canal continue existindo, para que eu consiga conciliar as duas missões que eu carrego no coração. Eu sou apenas uma porta-voz. Tudo o que vocês trazem, comentam, eu tento transformar em conteúdo dentro do que está ao meu alcance e do que o YouTube permite. Obrigada por me ouvir, por estar aqui, por caminhar comigo. E muito obrigada desde já a quem puder ajudar de qualquer forma, inclusive Gente, vamos começar a leitura da entrevista com Cobra e com Benjamin Fulford. No finalzinho dessa entrevista, eu vou colocar um videozinho do Benjamin respondendo uma pergunta. Eu não vou colocar a entrevista na íntegra para vocês, porque eu não consegui entrar em contato com o dono do canal do YouTube que publicou a entrevista. Então, para a gente não entrar na questão de direitos autorais, eu vou colocar só um pedacinho, só do Benjamin. Do Cobra eu não vou colocar porque o Cobra não aparece. Quando é a vez do Cobra falar, a tela fica preta e uma voz robótica, tá? Então vamos começar. Olá, sou Chris Dorr, autor do livro Guia para a Conspiração. Eu estou aqui com Benjamin Fulford. Você pode encontrá-lo no site benjaminfulford.net e Cobra, que você pode encontrar em 2012 portal.blogspot.com. Olá, Ben. Olá, Cobra. Ben. Olá, Cris. Gostaria de começar com Ben explicando a situação atual do mundo e as soluções para esse momento. E depois Cobra explicando a situação atual do mundo e as soluções. Em seguida, vocês podem fazer perguntas a ambos se acharem melhor. Fulford, por favor,
explique-nos um pouco sobre a situação mundial e as possíveis soluções. Bom, o que aconteceu? O Ben responde: o que aconteceu é que os Estados Unidos faliram e a estrutura que foi construída em torno dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial precisa ser completamente reformulada. Precisamos de uma nova conferência de Bretton Woods. Eu vou abrir aqui um parênteses para explicar o que foi a conferência de Bretton Woods. As negociações de Bretton Woods, em 1944, foram um acordo entre 44 países para organizar a economia mundial após a Segunda Guerra. Eles criaram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, colocaram o dólar como principal moeda do mundo, ligada ao ouro, e trouxeram estabilidade para o comércio internacional no pós-guerra. Numa frase, foi o acordo que definiu as regras do sistema financeiro global por décadas. Fecha aspas. Aí o Benjamin continua. Nós precisamos de uma nova conferência de Bretton Woods, acabei de explicar, para estabelecer uma nova arquitetura internacional, para que o mundo possa viver como uma aldeia global, em vez de uma ditadura governada por uma elite secreta, adoradora de Satanás. É para isso que nós estamos trabalhando. Mas, por enquanto, nós temos que esperar até que os Estados Unidos entrem em colapso. E isso está acontecendo muito rápido, como vocês podem ver pelas notícias. Os Estados Unidos se tornaram clinicamente insanos sob o falso Donald Trump. Ele acabou de falar sobre usar a lei da insurreição, o que significa lei marcial, e o uso de soldados americanos contra cidadãos americanos. Ele diz que não precisamos de eleições antecipadas. Ele tem agentes das Forças de Defesa de Israel se passando por agentes da imigração e alfândega, tirando a vida de cidadãos americanos. Então, esse é o objetivo final. E eu tenho quase certeza de que os militares que prezam pela segurança nacional sabem que ele se tornou clinicamente insano e será removido do poder. E quando isso acontecer, então poderemos ter essas novas negociações de Bretton Woods e chegar a um acordo pacífico. E isso envolverá algum tipo de jubileu ou um cancelamento único da dívida e redistribuição de ativos. E então, estabeleceremos novos sistemas para gerenciar as economias do Ocidente, para que a China não continue a nos ultrapassar e se tornar insignificante. Esse é o resumo básico. Então, o que está acontecendo é que o velho mundo centrado nos Estados Unidos está chegando ao fim e um mundo policêntrico está nascendo. Mas as pessoas que se beneficiaram do mundo centrado nos Estados Unidos estão lutando até o fim para impedir que isso aconteça. Mas vai acontecer. É isso que eu tenho a dizer. Chris Dorr fala, certo. Obrigado, Ben. Você pode nos explicar, Cobra, a situação do mundo e as soluções prováveis? Cobra, sim. A situação na superfície desse planeta está chegando a um clímax. É uma tensão acumulada que vem se acumulando há décadas e está prestes a atingir o seu ápice e chegar a uma resolução. A tensão que se apresenta mundialmente agora tem origem num passado muito, muito distante na história da humanidade. E como muitas dessas situações
não foram abordadas, esses problemas não foram resolvidos, eles se acumularam. E isso não se restringe a nenhum país em particular. É um fenômeno global. Tudo o que não foi corrigido na sociedade humana, tudo o que deu errado, agora está vindo à tona, porque o planeta Terra faz parte de uma transformação cósmica. E eu diria que a purificação e o mecanismo cósmicos alcançaram a superfície do planeta. Então, tudo que estava oculto, toda a corrupção, tudo que estava errado com o antigo sistema está sendo exposto para ser transformado. E é sempre uma mistura. Todo ser humano tem o bem e o mal dentro de si. E nesse momento em particular, é muito importante trabalhar a sua conexão com o seu eu superior e transmutar a sua própria sombra interior. E então, aqueles de nós que trabalham pela luz podem se conectar e cooperar, porque o outro lado sempre soube cooperar, embora não concordassem entre si. Basicamente, se odiassem, eles sempre souberam cooperar. E essa força das antigas redes que comandavam o planeta, essa era a força das antigas redes que comandavam o planeta. Mas agora é hora de nascer um tipo diferente de rede, uma rede positiva. A visão para isso está presente na psique humana há pelo menos um século. Sempre houve pessoas visionárias, pessoas que sonhavam com um novo mundo, explicando e projetando princípios para esse novo mundo. Mas isso sempre foi uma fantasia, algo que aconteceria em algum momento no futuro. Agora, como coletivo, como sociedade humana, chegamos a um ponto em que podemos começar a manifestar esses princípios. E uma situação global é apenas um reflexo do que está acontecendo em todos os lugares. Está acontecendo em cada ser humano. Então, o que podemos fazer agora é passar por essa transformação interior e, em seguida, nos conectar como seres soberanos da vida para criar essa mudança. E não se trata apenas de geopolítica. Todo ser humano está tendo a mesma experiência, basicamente a mesma experiência. Faz parte de uma transformação cósmica que precisa acontecer e não tem como fugir. Nós temos que passar por isso. Benjamin, concordo que é algo muito pessoal, porque todos podem fazer algo em suas próprias vidas para melhorar as coisas, sendo gentis com seus vizinhos, seja lá o que for mais próximo de você, garantir que esteja tudo bem. E se todos fizerem isso, o mundo inteiro será transformado. E então, Cobra está certo ao dizer que isso também é algo espiritual. E eu acrescentaria que eu acredito que o sistema monoteísta de um único controlador central está chegando ao fim e será substituído por algo mais parecido com um ecossistema ou uma comunidade do que com um único controlador todo-poderoso no centro de tudo. Como esse olho na pirâmide. Esse tipo de sistema vai acabar. Cobra. Isso, certo. Aqui eu posso acrescentar que existem duas camadas nessa transformação. A camada social, concordo com Ben, as religiões monoteístas simplesmente terão que ruir, pois não precisamos mais de um intermediário. É claro que a Cabala está planejando uma religião de IA, que adore tecnologia. Mas isso não vai funcionar. Mas eu diria que para aqueles que estão num caminho espiritual,
as escolas de mistério se abrirão para aqueles que estiverem preparados. E para o resto da humanidade, as pessoas começarão a aprender a se conectar com o seu eu superior e a conviver de uma forma mais pacífica. E quando houver consciência suficiente no planeta, as guerras simplesmente não serão mais possíveis. Regimes tirânicos não serão mais possíveis, porque haverá consciência suficiente para impedi-los. Um exemplo disso é a recente farsa da doença 19, que tentou controlar a humanidade. Quando uma massa crítica de pessoas se levantou contra essa tirania, ela teve que acabar. Em alguns casos, acabou imediatamente a doença 19. E todo aquele fechamento em certos países terminaram da noite para o dia, quando um número suficiente de pessoas protestou contra eles. Então, isso é algo que nós veremos muito num futuro próximo. E mais tarde, se houver tempo nessa entrevista, eu falarei sobre a parte extraterrestre dessa equação, porque nós não estamos sozinhos. A raça humana não está isolada num pequeno canto do universo. Ela foi isolada artificialmente durante muito tempo, mas essa quarentena está prestes a terminar. E de repente, nós perceberemos que não estamos sozinhos nesse universo. E isso será uma parte importante da equação. Benjamin comenta: sim, eu concordo que esse planeta está sob algum tipo de quarentena, porque podemos ver que não houve viagens espaciais. Estamos bloqueados na atmosfera. Algo nos impede de sair do planeta. E eu acredito que isso se deve a um grupo muito antigo e maligno que está em quarentena nesse planeta. E se nós os derrotarmos e se nós os removermos do poder, então seremos autorizados a sair para o universo. Definitivamente, a quarentena nesse planeta terminará. É como quando não deixamos leões e tigres entrarem nas grandes cidades porque são perigosos. Da mesma forma, nós, como espécie, praticamos guerra industrial militar e, como tal, não podemos ser autorizados a entrar num universo pacífico, pois seria simplesmente muito perigoso. Então é isso que precisa acabar. E quando isso acontecer, então poderemos deixar o planeta e nos estabelecer em outro lugar do universo. Cobra comenta: aqui eu posso acrescentar que as pessoas na superfície do planeta não são apenas uma raça humana uniforme. Existem muitos seres de raças diferentes, alguns bons, outros maus, que foram infiltrados na sociedade humana. E basicamente a sociedade humana, no momento, é controlada por seres extraterrestres negativos, que foram encarnados em corpos humanos. Todos os draconianos, reptilianos, andromedanos negativos, todos os grupos Illuminati, todos os grupos da nobreza negra, eles são basicamente extraterrestres. E eles sabem disso. Está em sua lei. Quando um patriarca de uma dinastia dá instruções ao filho, ele lhe diz: você não é daqui. As pessoas nas redes sabem disso. Então tudo isso será reorganizado, tudo isso será mudado, porque essa infecção precisa acabar. E o planeta Terra é, eu diria, a última célula cancerosa que precisa ser restaurada e curada para se juntar ao corpo galáctico de luz. Benjamin, novamente, você não precisa invocar nada, relacionado a extraterrestres, porque é um fato que temos uma elite dominante que usa o medo
Eles orquestram eventos como o 11 de setembro, o ataque de Fukushima ou a doença 19, para tentar usar o medo para nos controlar. E uma vez que percam esse controle, um sistema que está em vigor há milhares de anos e que nos impediu de escolher o nosso próprio futuro, será destruído. Então é verdade, essas pessoas afirmam que vieram originalmente de outro planeta. Mas mesmo que você não acredite nisso, não importa, porque o fato é que nós temos essas mentes coletivas de elite que têm usado o medo e o controle do dinheiro para nos prejudicar na direção que eles querem, em vez da direção que nós queremos. Porque a maioria das pessoas quer uma vida melhor para si, para sua família, para os vizinhos e para todas as pequenas criaturas ao redor. Mas nós temos uma classe dominante cujo único desejo é sugar o máximo possível dessa força vital para enriquecer a si mesma. E esse não é um sistema que possa continuar para sempre. E esse é um simples... E esse é um sistema que agora está se autodestruindo. Cobra comenta. Sim, basicamente trata-se da remoção dos psicopatas dos escalões superiores da sociedade humana. E isso pode acontecer quando uma massa crítica de pessoas entender que isso está acontecendo. E as pessoas entendem, devido à disseminação da internet nas últimas décadas, que muitas pessoas foram educadas, pelo menos até certo ponto, sobre o que realmente está acontecendo. E não se pode enganar a todos por tanto tempo. Todas essas forças controladoras que enganam a humanidade, isso não funciona mais. E é por isso que elas estão tentando controlar a narrativa. É por isso que se fala tanto em censura, em bloqueio de mídias alternativas. Tudo isso porque essas pessoas têm medo de perder o poder. E é exatamente isso que vai acontecer. E aqui eu só posso dizer que é uma transformação cósmica. Ninguém pode impedi-la. Podem tentar adiá-la. Já a adiaram por algumas décadas, o que é muito desconfortável para a maioria de nós. Mas mesmo assim, a mudança vai acontecer. Quer eles queiram ou não. É uma transformação cósmica. É um rio que flui e ninguém pode parar. Benjamin comenta. E aqui na superfície do planeta, é uma transformação econômica e financeira. A elite dominante perdeu o controle do mundo físico. Não controlam mais o petróleo, os alimentos, os metais preciosos. Tudo o que lhes resta é essa coisa ilusória chamada dinheiro, que já não conseguem vincular a coisas reais. Eles estão perdendo a capacidade de usar essa ilusão chamada dinheiro para controlar o mundo real e os recursos reais. E sem o dinheiro, eles perdem a capacidade de contratar seus homens armados e seus propagandistas, e então tudo desmorona. E estamos muito perto do colapso da sua rede de controle financeiro. E as finanças são o processo. É um processo psicológico de decidir o que nós, como espécie, faremos no futuro. E uma vez que eles percam o controle das finanças, então poderemos nos unir e dizer que tipo de mundo nós queremos construir, que tipo de futuro nós queremos. E eu acho que a maioria das pessoas concorda que nós gostaríamos de transformar esse lugar no paraíso na Terra. E isso pode ser feito. Cobra comenta. Sim, pode ser feito e será feito. O interessante sobre o dinheiro é que o sistema financeiro atual é basicamente uma estrutura mental. É uma ideia. E a razão pela qual ainda funciona, pela qual ainda opera, é porque as pessoas confiam nele até certo ponto.
o que está acontecendo com toda essa espiral descendente em todo o mundo é que as pessoas estão começando a perder a confiança no dinheiro fiduciário e em todas aquelas notas e papéis estranhos. E isso, teoricamente, reorienta a consciência da humanidade de volta para o físico. Assim, elas exigem, consciente ou inconscientemente, que o dinheiro volte a ser físico. E essa é a razão pela qual o preço do ouro e da prata estão disparando. As pessoas precisam de algo tangível, algo estável. E existem duas narrativas conflitantes sobre como esse sistema financeiro se transformará. Os vilões têm a sua própria história e nós, os mocinhos, temos as nossas. Os vilões gostariam de criar um sistema monetário digital, alternativo, baseado em inteligência artificial. Todos estão presos e grudados em seus celulares. Eles estão tentando isso. Mas não vai funcionar, porque a tecnologia não está pronta e existem falhas na Matrix, como eu diria. E a alternativa positiva é vincular o sistema monetário de volta a ativos físicos e impulsionar a produtividade real. Produtividade real é trabalho físico, investimento emocional e inspiração mental. É uma combinação de tudo isso. E quando isso começar a aumentar, nós poderemos começar a construir a nova civilização. E isso será como uma reinicialização financeira, que é como um reset num jogo de computador. Você reinicia tudo e começa com novas regras. E é isso que está prestes a acontecer de uma forma ou de outra nesse planeta. Benjamin comenta: sim, quer dizer, se o mercado de ações fosse a zero e o dólar desaparecesse, nenhuma fábrica desapareceria, nenhuma fazenda desapareceria, nenhuma pessoa desapareceria, nenhum conhecimento desapareceria. Tudo o que aconteceria é que o sistema de controle psicológico chegaria ao fim e então criaríamos um sistema melhor que funcionasse para a maioria e não para 0,01%, como é o caso agora. E isso está acontecendo. E a razão pela qual a rede de controle digital deles, ou o prisioneiro digital que eles estão tentando construir, não vai funcionar, é porque o digital não é real. Você não pode comer dígitos, não é comida, não é metal, não é um carro. E, portanto, nunca será capaz de controlar o físico, porque o melhor que pode fazer é refletir. Mas o físico, o mundo real, sempre vai prevalecer. E é isso que está acontecendo. Certo? Se não houver mais perguntas, eu acho que é tudo que eu tenho a dizer por mim hoje, Cris. Certo? Muito obrigado. Você tem algo a acrescentar, Cobra? Cobra. Eu só gostaria que todos se conectassem com a sua luz interior e não se preocupassem tanto com quando as coisas vão acontecer, porque nós estamos no processo. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas nós estamos no processo. E o futuro desse planeta é magnífico. É para isso que nós nascemos. E é isso que vai acontecer. Benjamin, sim, definitivamente, nós estamos no alvorecer de uma era de ouro, certo? Foi um prazer conversar. É um prazer ouvi-lo novamente, Cobra. Cobra, sim, obrigado, muito obrigado por participar. Terminamos a leitura da entrevista. Gente, vamos conversar. Independente da gente acreditar em cada detalhe
literalmente do que foi dito, existe uma mensagem muito poderosa aqui nessa entrevista, a de que nós estamos vivendo o final de uma forma de existir. Porque não é apenas um sistema financeiro que está caindo, mas é uma forma de pensar, uma forma de se relacionar com o poder e é uma forma de se enxergar como ser humano. Durante muito tempo, a gente foi ensinado a acreditar que o controle vinha de fora, e vinha de fora. Que existia alguém no topo da pirâmide decidindo tudo. Governos, elites, instituições, líderes. Mas o que essa entrevista mostra, pelo menos para mim, e é uma pergunta muito mais profunda, é o quanto desse controle também não foi sustentado pela gente, pelo nosso medo, pela nossa dependência, pela nossa necessidade de segurança, pela nossa dificuldade de assumir a soberania. A parte mais forte para mim não é a parte geopolítica, mas é a ideia de que o mundo externo está refletindo esse processo interno da humanidade. Porque se existe algo que claramente está acontecendo hoje, é isso. As estruturas estão sendo questionadas. Instituições que antes eram intocáveis, hoje são debatidas. Narrativas que antes eram absolutas, hoje são investigadas. Autoridades que antes eram incontestáveis, hoje são confrontadas. E isso não é apenas rebeldia coletiva, isso é amadurecimento. Gente, é como um adolescente que começa a perceber que precisa deixar de depender dos pais para construir a sua própria identidade. A humanidade está saindo da infância. Quando eles falam do colapso do sistema financeiro, eu não vejo apenas economia. Eu vejo o fim da ideia de valor baseado numa ilusão. Porque durante muito tempo, valor foi confundido com número. Sucesso foi confundido com acúmulo. Poder foi confundido com controle. E agora existe um movimento ainda confuso, ainda contraditório, em direção ao que é real. Tempo, presença, saúde, relações, propósito, paz mental. Talvez o verdadeiro reset não seja financeiro, mas seja existencial, um reset de consciência. Uma das imagens mais simbólicas que essa entrevista traz é a transição do sistema de pirâmide para o sistema de rede. E isso é exatamente o que a gente está vivendo hoje, onde qualquer pessoa pode comunicar uma ideia, qualquer pessoa pode criar algo, qualquer pessoa pode encontrar a sua tribo. O poder está deixando de ser vertical. E isso assusta quem foi treinado para obedecer, mas liberta quem nasceu para ser consciente. Porque existe uma coisa que quase ninguém fala: a liberdade dá medo. É muito mais confortável acreditar que alguém está no controle de tudo.
Porque quando a gente percebe que o mundo muda a partir de nós, não tem mais para quem entregar a responsabilidade. E isso assusta. Para mim, o ponto central dessa entrevista não é sobre quem controla o planeta. É sobre parar de ser controlado pelo próprio inconsciente. Por quê? O medo controla, o trauma controla, a carência controla, a necessidade de aprovação controla. São crenças limitantes. E enquanto isso existir dentro da gente, sempre vai existir alguém fora manipulando isso. Todo sistema de controle é baseado numa única energia: medo. Medo de escassez, medo da morte, medo da rejeição, medo da perda. E quando uma massa crítica de pessoas começa a curar isso dentro de si, o sistema perde a base. Não precisa de revolução. Ele simplesmente não funciona mais. E talvez essa seja a parte mais bonita. A gente fica esperando um evento, uma data, um momento específico, mas a nova realidade já está acontecendo em silêncio. Na pessoa que escolhe viver com mais consciência, na pessoa que sai de relacionamentos abusivos, na pessoa que busca propósito de vida em vez de status, na pessoa que começa a se autoconhecer. Isso é uma mudança de era. Isso não é algo que vem do céu, é algo que nasce dentro. Para mim, a mensagem mais profunda é: nós não estamos aqui para sobreviver a um colapso. Nós estamos aqui para participar de uma transformação. E essa transformação, ela não pergunta em que você acredita. Ela pergunta quem você escolhe ser em meio ao caos. Gente, o novo mundo não é geográfico, é vibracional. Ele começa quando a verdade vale mais que o conforto, a consciência vale mais que o ego, a cooperação vale mais do que a competição. Talvez a gente não esteja vendo o fim de um sistema. Talvez o que a gente esteja vendo é uma versão antiga da gente, de nós mesmos. A versão que precisava de salvadores, a versão nossa que precisava ter inimigos, precisava ter alguém para odiar, para jogar pedra, para culpar. Precisava de aprovação, precisava controlar. E o que está nascendo agora é um novo ser humano que está assumindo a própria luz, assumindo a própria sombra, assumindo a própria responsabilidade. E quando isso acontece em muitas pessoas ao mesmo tempo, não existe sistema antigo que sobreviva. Não porque ele foi destruído, mas porque ele simplesmente deixou de fazer sentido. Tipo aqueles programas antigos de TV que a gente adorava, mas que hoje a gente coloca e diz assim: como eu conseguia assistir isso? Como eu conseguia rir disso? É isso que está acontecendo. O sistema está perdendo o sentido. E talvez seja isso que signifique que, quando eles estão dizendo que uma nova era está começando,
Não é o mundo que está mudando, a gente está mudando. E é isso. Eu acho tão bonito quando a gente se abre para receber as respostas, quando a gente está disposto a conversar com o universo, a ouvir o universo se comunica mais claramente com a gente. Eu terminei a mensagem do Cobra, a leitura do Cobra, do Benjamin. Eu recebi essa mensagem aqui. Eu estou aqui terminando de gravar e eu recebi essa mensagem aqui de uma pessoa, de um amigo, enfim, e que tem tudo a ver com essa entrevista. É uma mensagem do Disclosure News e uma mensagem dos Pleiadianos. E eu vou ler ela para vocês. O título é Quando Você Começa a Enxergar Através da Ilusão. Vamos começar aqui. Amados amigos da Terra, este é o sonho lúcido final que te levará ao brilho e além de todas as expectativas. Vocês são os viajantes que deixaram a perfeição para perseverar, superar todas as adversidades e prosperar em paz. Você está despertando e isso traz clareza e verdade ao seu ser. Enxergar através da ilusão pode permitir o alinhamento, à medida que você se lembra de quem você é. A história de todos começa com a programação. Todas as almas têm planos poderosos que ainda não foram descobertos quando eram bebês. A consciência do ser está presente sem linguagem. Um grupo desconhecido de familiares e amigos assume seu lugar no sonho. Todo ser existente é uma alma desempenhando um papel. Você também é o espelho deles, refletindo as lições que serão aprendidas. Todos têm uma identidade falsa, pela qual lutarão para manter. Com o tempo, o cenário se torna questionável e insatisfatório, pois a alma anseia por ensinar e assumir o controle para evitar mais sofrimento. Nesse ponto do processo de revelação, pouco se compreende. É a dor que serve de catalisador para o despertar. Ao longo do caminho, cada pessoa desenvolve maneiras de lidar com as situações. Religião e doutrina se tornam parte integrante da crença. Ninguém questiona a real validade de cada ensinamento, até muito mais tarde, quando se percebe que se acredita de acordo com o local onde se vive e a família que se tem. Nascer num outro lugar mudaria seus pontos de vista e crenças para um conjunto completamente diferente de novas regras e doutrinas. Isso deve permitir que qualquer pessoa perceba a partir de um estado superior. Mas frequentemente não é esse o caso. Guerras e ódios aumentam quando uma pessoa julga a outra. Muitos seres humanos despertam gradualmente ao longo das suas vidas. Outras pessoas tiveram um despertar profundo após uma experiência de quase morte, uma visão ou memórias de um lugar desconhecido. Ao se conectarem em consciência com seres superiores durante a meditação, isso acontece, pode acontecer. A música também é um catalisador da lembrança, pois ela carrega frequências que são universais. Muitos podem atestar que se sentem profundamente emocionados ao ouvir música ou belas vozes cantando. A sua alma conhece bem essa expressão, enxergar
através da ilusão, permite paciência e sabedoria. Você vai aprender a levar as coisas na brincadeira e não se ofender com todas as notícias. Você vai entender que a vida é uma peça teatral, com personagens que vêm e vão ao longo da apresentação. Quando a vida te mostra como você é forte, você se torna uma versão melhor do que jamais imaginou ser possível. Quando você sobrevive a muitas tempestades, também aprende a sorrir. Ao começar cada dia com gratidão, um lugar de paz interior eleva a sua consciência a uma perspectiva espiritual. É a partir dessa perspectiva que o véu cai e você vê a beleza da vida. Você compreenderá que o fim é o começo de tudo. E quando essa lembrança começa a florescer dentro de você, nada mais pode ser visto da mesma maneira. Aquilo que antes parecia absolutamente sólido, medo, urgência, competição, comparação, começa a perder a densidade, como neblina que se dissolve ao toque da luz. Você percebe que não está aqui para vencer ninguém, que não está aqui para provar nada, não está aqui para ser aceito por um mundo que também está aprendendo quem é. Você está aqui para lembrar da frequência do amor que não depende de circunstâncias, lembrar da paz que não pode ser retirada, lembrar da sua origem antes do primeiro pensamento humano. Amados, esse é o momento em que muitos começam a sentir uma estranha sensação de não pertencimento ao antigo mundo, mas ainda sem sentir completamente o novo. Isso é sagrado. É o espaço entre duas respirações. É o portal silencioso onde a transformação ocorre. Não existe erro nesse vazio. É nesse espaço que você deixa de reagir automaticamente e começa a observar. Você observa seus pensamentos, observa as suas emoções, observa os papéis que desempenhou por tanto tempo e então você compreende. Você nunca foi o personagem. Você sempre foi a consciência que assistia à peça. E quando essa compreensão se aprofunda, o perdão surge de forma natural. Você perdoa aqueles que ainda dormem na ilusão, pois lembra que você também já esteve lá. Você perdoa as suas versões passadas, pois entende que cada escolha foi uma tentativa de retornar à luz. Nada foi desperdiçado. Cada lágrima abriu o coração. Cada perda expandiu a sua percepção. Cada silêncio ensinou a escutar a alma. Amados, muitos de vocês estão agora sentindo uma aceleração. O tempo parece diferente. Os ciclos se encerram mais rapidamente. As relações mudam de forma inesperada. Isso acontece porque a sua frequência não é mais compatível com o que antes parecia normal. Não há punição nisso. Há alinhamento. O que é verdadeiro permanece. O que é ilusão se dissolve. Vocês estão aprendendo a viver sem as antigas âncoras de identidade. Quem sou eu sem o papel? Quem sou eu sem o passado? Quem sou eu sem a aprovação externa? E a resposta vem em forma de sensação, não de palavras. Eu sou.
Nesse reconhecimento, nasce uma nova forma de caminhar na Terra. Você continua vivendo a sua vida humana, mas agora com leveza. Você ainda participa do mundo, mas não é mais aprisionado por ele. Você trabalha, ama, cria, se expressa, mas não busca nisso a sua existência, porque a tua existência já é completa. Amados, a natureza tem falado com muitos de vocês. O vento carrega códigos de lembrança. A água dissolve memórias antigas. O sol ativa aquilo que estava adormecido em seu DNA de luz. Vocês estão sendo chamados de volta para a simplicidade, pois na simplicidade a verdade pode ser sentida. O coração humano está sendo recalibrado para a compaixão. E compaixão não é apenas sentir pelo outro, é olhar para cada ser e reconhecer. Você também é uma expressão da fonte, mesmo que ainda não se lembre. Quando você começa a enxergar através da ilusão, o medo da morte desaparece. Você entende que não existe um fim. Existe apenas mudanças de cenário. E assim como no sonho da noite, você acorda e percebe que ainda está vivo. Assim também será quando deixar o corpo. E essa compreensão muda a maneira como você vive agora. Porque você passa a valorizar o momento presente. Não como um conceito espiritual, mas como uma experiência real. O sabor do alimento, o toque de uma mão, o som de uma risada e o silêncio da madrugada. Tudo se torna sagrado. Amados, muitos perguntam: quando veremos a grande mudança? Vocês estão dentro dela. A grande mudança não começa nos céus. Ela começa dentro de cada coração que escolhe o amor em vez do julgamento. Cada vez que você responde com gentileza, onde antes responderia com irritação, a matriz da ilusão enfraquece. Cada vez que você escolhe confiar, em vez de temer, uma nova linha de tempo é criada. Vocês são os construtores da nova terra. Não através do esforço, mas através da frequência. E saibam, vocês nunca estiveram sozinhos. Existem consciências ao seu redor celebrando cada passo de despertar. Há encontros acontecendo nos planos de luz, enquanto seus corpos descansam. Há transmissões sendo recebidas em sonhos que a sua mente humana ainda não consegue traduzir. Então, confia no que você sente. O coração desperto reconhece a verdade sem necessidade de provas. Amados, o amor que vocês procuram em outros é o amor que vocês vieram liberar no planeta. Porque vocês são os portais, porque vocês são os transmissores, vocês são a ponte entre dimensões. Nossa, tô emocionada aqui, sério. Fiquem com isso. Eu vou deixar o pedacinho do bem. Eu fiquei até assim, fora de mim, sabe? Porque tocou tanto em mim essa mensagem. Eu vou deixar o trechinho da entrevista do Benjamin para encerrar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê. Eu sou Chris Dorr, autora do livro Guia da Conspiração. Estou aqui com Benjamin Fulford. Você pode encontrá-lo em benjaminfulford.com e cobra benjaminfulford.net. Ah, sim, é verdade, desculpa. Cobra, você pode encontrá-lo em 2012, portal.blogspot.com. Oi, Ben. Oi, Cobra.
Oi, eu gostaria de começar com Ben explicando a situação atual do mundo e as soluções para este momento e depois continuar com o Cobra explicando a situação atual do mundo e as soluções. Vocês poderiam fazer perguntas um ao outro de acordo com o que se sentirem inspirados a fazer. Ben, por favor, nos explique um pouco sobre a situação da guerra e as possíveis soluções. O que acontece é que os Estados Unidos faliram e a arquitetura que foi construída em torno dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial precisa ser completamente alterada. Portanto, precisamos de uma nova conferência de Bretton Woods para estabelecer uma nova arquitetura internacional para que o mundo possa viver como uma aldeia global, em vez de uma ditadura governada por uma elite secreta, adoradora de Satanás. E é para isso que nós estamos trabalhando. Mas por agora temos que esperar até que os Estados Unidos entrem em colapso. E isso está acontecendo muito rápido, como vocês podem ver pelos noticiários. Os Estados Unidos enlouqueceram de vez sob o governo do farsante Donald Trump.